aqui a gente tem um desafio, né? Muito se fala hoje de ASG ou ESG, que é a sigla para ambiental, social e governança. Qual que é a missão que vocês estão vendo da regulação, daquela lei, quando eu falo regulação, a lei ou mesmo um plano, o que venha do governo, versus o papel da governança interna que as empresas precisam ter em relação à criação de sistemas de inteligência artificial? Onde habita essa fronteira? E se vocês puderem também dar a visão de vocês em relação a como a gente soluciona isso, eu sei que é a pergunta de ouro, mas assim, só uma palhinha, a gente vai com certeza aprender aqui também. Germano. Bom, essa questão de ética está, obviamente, totalmente ligada às coisas de sustentabilidade, que cada vez fala mais, né? O ESG lá é de ambiente, social e governança, né? Para quem não sabe. Então, essas coisas todas estão misturadas e, obviamente, a governança das empresas vai de como é que ela trata coisas sobre recrutamento, inclusão, diversidade, condições de trabalho, tudo isso, né? Como é que a empresa trata os fornecedores, os clientes, tudo isso vai dizer com quanto é que a governança está olhando para as questões de ética para atuar no mercado, né? As empresas elas já fazem isso de alguma forma, obviamente. Elas olham essas questões de ética, né? O que a gente está precisando é definir de uma forma melhor o que é que a gente vai colocar. E aí eu tenho uma visão muito... Não é uma visão simplória, mas é uma visão de simplicidade. Esse tema ele é um tema muito complicado, muito complexo, para a gente achar que a coisa vai ser implantada da noite para o dia, imediatamente. Então a gente precisa pensar primeiro em um plano que seja mais factível, mais simples, com diretrizes e com boas práticas, para que a gente possa disseminar isso, começar a disseminar isso no Brasil e as empresas começarem a adotar uma coisa que todo mundo entenda, mais ou menos entenda, e que seja comum para o mercado. Acho que a gente precisa fazer isso. E aí evoluir com essa questão, com essas práticas, né? Então, a visão que eu tenho é essa, né? Em relação a questões do ESG, né? De exemplos, por exemplo, eu vou olhar até para um exemplo mais do lado social, os investimentos que têm sido feitos, né? O que vão aumentar, por exemplo, em sistemas de antifraude, sistemas para evitar o desperdício, porque também as questões dentro da empresa de como é que você trata lixo, como é que você trata água, como é que se procura a emissão de carbono, tudo isso está ligado, né? Essas questões de ética, essas questões de sustentabilidade. Então, esses sistemas que têm tomado cada vez mais investimento também têm uma contribuição, já dão uma contribuição social, né? Os sistemas anti-lavagem de dinheiro, por exemplo, né? A sociedade toda ela paga pelas fraudes, ela paga pela lavagem de dinheiro, os bons pagam pelos maus, pessoal. Não sei se todo mundo está atento a isso, mas na hora que você tem um preço lá, um produto lá, num cartão de crédito precificado com determinada taxa de juros, está colocado ali, embutido ali, a situação das fraudes que acontecem e que precisa as outras pessoas pagarem por isso. Então é a história dos bons que pagam por maus. A minha visão em relação a isso, né, para finalizar, é essa de que continuar o debate é necessário, tem que ser, né? Mas pela complexidade envolvida, a gente precisa, num espaço de tempo mais curto, pelo menos ter um guia, ter um plano inicial com essas boas práticas, essas diretrizes, para a gente poder começar a disseminar entre as empresas e elas poderem efetivamente, né, melhorar os processos de governança que são executados dentro das empresas, que muitas delas já fazem, algumas delas fazem bem. Mas a ética na IA vai fazer parte dessas boas práticas para você? Sim, a ética, sem dúvida, na verdade, quando você está considerando essas coisas que eu falei, né, dentro das ações, do processo que você tem de governança dentro da empresa, se você trata de questões sociais, questões de sustentabilidade, de como das condições de trabalho, você está olhando para a ética, né, você está colocando lá dentro, implantando isso dentro da empresa, e a IA vai poder ser útil para usar para, por exemplo, você guiar processos, você pode, por exemplo, criar processos, fazer com que você guie processos que são executados com as melhores práticas para que evite que erros aconteçam, né? Isso era o exemplo que eu estava pensando, inclusive, na área de saúde, né? Você pode ter lá, dentro de hospitais, você pode ter procedimentos, protocolos que são adotados na área de saúde, criados por pessoas que são mais experientes, que podem ajudar aos agentes de saúde, os enfermeiros, os médicos, a adotarem aqueles procedimentos, serem guiados dentro daqueles procedimentos, e com isso você tem menor erro, você não acontecer menores erros e com isso, né, executar o serviço com mais qualidade. Quem aqui sente falta de diretrizes éticas para IA hoje? Muita gente, eu também sim. Ricardo, e você?
O que você acha, então? Como é que a gente soluciona toda essa questão? Regulação, diretrizes nas empresas. Se você tiver alguma visão, algum conceito e algum caso para contar para nós. Pergunta difícil essa, né, Érica? Se eu tivesse essa solução... Mas, assim, eu acho que eu queria destacar aqui a questão do ambiente, porque o gasto energético de cada consulta que a gente faz no sistema de inteligência artificial é enorme, né? Isso, de forma geral, quando eu estou falando disso, cada vez que a gente faz uma consulta, a gente está pagando por essa consulta de alguma forma. Tem planos que são gratuitos, mas de alguma maneira está se ganhando no volume, na lógica de negócio da própria empresa. Onde eu quero chegar com isso é que a gente não tem hoje energia suficiente para fazer todas as perguntas para a IA que a gente gostaria. Se o brasileiro aderir à inteligência artificial, assim como ele aderiu às redes sociais, a gente acaba com a energia do mundo. Porque ela vai servir exclusivamente para alimentar os servidores que existem no mundo. Então, se a gente não está preparado para gerar essa energia, significa que em algum momento eles vão começar a diminuir os serviços, ou, na verdade, encarecer. E aí, o Brasil cai nisso, porque a gente, com uma renda menor do que em outros países, vai ter menos acesso, porque para a gente vai ser muito caro. Estou dando essa volta para dizer que não adianta nada a gente ter a maior produção de energia no Brasil se a gente precisa contratar o serviço onde essa energia, em outro lugar que a energia está fora. Então, eu acho que o risco ambiental gerado por essas máquinas que estão processando essa informação não está sob nosso controle, mas devem estar nas nossas regras e nos nossos estabelecimentos de um marco regulatório para isso funcionar. A questão que eu queria destacar é que não é por não estar no nosso controle e gestão que não significa que a gente não precisa estar apontando uma luz vermelha para isso, ou atento para isso que está acontecendo, porque esses servidores, esses sistemas, essas máquinas que estão processando essa quantidade de informação, eles vão custar mais caro. A partir de agora, a gente vai precisar de alguém que nos ajude a dizer, não, peraí, o Brasil tem direito a um lote de servidor, porque senão a gente está correndo risco de, inclusive, estar fora dessa briga. Então, acho que como é que tem uma diplomacia da inteligência artificial no mundo para que alguém diga lá no mercado internacional que a gente quer participar com uma cota, como a gente até foi colocado antes, que a gente quer participar disso. Então, quem que está participando dessa discussão? Então, a gente vai ter que ter esse diplomata que vai representar o debate da inteligência artificial lá fora. O empreendedor brasileiro é quem, sim, liderou nos últimos anos o debate com relação ao uso de tecnologias, né? Desenvolvendo tecnologia local, vendendo business, negócios para fazer isso. Mas acho que quando a gente vai para a questão de ambiente, meio ambiente, a energia talvez seja o nosso principal ponto de atenção. E talvez a gente não esteja percebendo, porque a gente fica com a impressão, por a gente estar produzindo energia, que a gente está consumindo ela. E não é isso que está acontecendo. A gente não está usando a nosso favor essa tecnologia. Bom, vou só complementar, acho que faz total sentido as colocações. Um ponto que eu acho que a regulação contribui nesse contexto, ela acaba pressionando as empresas a estabelecerem uma governança mais controlada. O que eu quero dizer com isso? A gente pega, por exemplo, a Europa, que acabou de entrar em vigor. A gente já deve ter feito mais ou menos quase perto de uma centena de projetos com clientes para estabelecer um modelo de governança para uso responsável de IA nas organizações. Isso vai desde você listar os princípios de uso da IA dentro da sua organização até estabelecer um modelo que governe. Hoje tem muita gente fazendo, principalmente, exploração, teste, criando casos de uso, explorando, mas de forma desgovernada. Tanto que não é à toa que a gente vê muito vazamento de informações, vazamento de modelos. Tem empresas que já estão sofrendo com isso. Quando a gente vai para o Brasil e a gente vai e pergunta nas empresas, você não enche uma mão de empresas que realmente já estão preocupadas de forma estruturada de ter realmente seus princípios de uso, seus modelos de governança, até para entender o uso ético, como isso impacta a sustentabilidade. Então, acho que tem um lado positivo da regulação, que é por uma pressão nas empresas de se organizarem, estruturarem. Porque se você não está olhando, se você não sabe para onde você quer ir, se você não mede, não acompanha, você não sabe o que está acontecendo. E tem muita gente que não sabe o que está acontecendo nas suas empresas com o uso que está sendo feito de IA. Então, acho que tem um pedaço de evolução natural de governança que vai ser super importante para a gente começar a entender. E acho que o Capra tocou num ponto que isso naturalmente vai fazer com que a gente globalmente tenha que se organizar para conseguir discutir alguns temas que cada vez mais vão ser latentes, que você não tem como fugir de uma discussão global. Porque o uso daqui, ele vai impactar, né, o consumo lá, que provavelmente vai impactar a gente mesmo aqui, né, na venda de energia ou no consumo. Então, eu acho que cada vez mais a gente acaba entrando num ciclo que a gente não foge de como cada vez mais ter uma regulação, talvez não seja a melhor palavra, global, para coordenar, ou pelo menos a coordenação desses temas que vão afetar a vida de todo mundo. Esse ponto é super importante, né? Essa regulação global, eu acho que o único país que está fazendo essa consulta social, pelo menos até agora, somos nós. Então, já achamos o nosso caminho também de como contribuir nisso. Somos o